Queridos irmãos, irmãs de caminhada, de fé da igreja, hoje estamos vivendo o penúltimo domingo litúrgico. Olha, novembro, e domingo que vem, o ano litúrgico termina com a grande festa, a festa de Cristo Rei, Senhor do Universo. E assim, concluindo o tempo litúrgico, nós estamos terminando também, aí caminhando para o final de novembro. Depois nós temos aí a abertura do tempo litúrgico com o tempo do advento, tempo de preparar para o Natal. Muito oportuno começarmos a perguntar como nós passamos por este ano de 2024 e como 2024 passou por nós. Foi um tempo de busca de Deus, de crescimento espiritual, de fortalecimento na fé, de dificuldades, de desafios, mas não me esmoreci, porque eu sinto, eu busco e acredito que Deus está comigo, e assim tudo posso naquele que nos fortalece. É um tempo de entrarmos a avaliar, porque embora estejamos neste mundo, não pertencemos a este mundo, somos caminheiros, migrantes, caminhamos para o Pai, e assim, caminheiros para o Pai, a nossa liturgia de hoje vem nos falar de esperança, mas no tempo, todas as leituras de tribulações do povo, de dificuldades. E quanto de nós esse ano não passamos por tribulações para sobreviver, para viver e sem perder a esperança em Deus. Assim, as leituras nos falam que Deus não abandona quem o ama. A primeira leitura do profeta Daniel, o povo de Israel estava dominado, oprimido pelos gregos. Daniel fala, viveremos um tempo de angústia, de dificuldades. Mas ao mesmo tempo, nós temos aqui em Daniel, do Antigo Testamento, é a primeira vez que se fala do Antigo Testamento, coisa bonita. Muitos do que dormem do pó da terra despertarão para a vida eterna. Olha, os que adormecem, nós creio na ressurreição dos mortos, creio na ressurreição da carne, creio na vida eterna. Amém. O que nós passamos com Deus não é nada daquilo que está por vir, a ressurreição dos mortos. Olha, e ele fala assim: os que tiverem ensinado muitos homens, e aqueles que caminharam no caminho da virtude, brilharão como estrela para a eternidade. Como é que está a minha estrela? Estou brilhando para o outro? Tem sido luz para o outro? Amigos,
Cristo que eu busco, o Deus que eu busco, é o Deus que eu revelo no amor, na paciência, na caridade. Eu tenho que ser para o outro, não o outro tão distante, mas meu cônjuge, minha família, esperança em Deus. Como é que está a minha estrela? Ela está brilhando, e eu tenho sido combustível, energia, para que o outro brilhe também? Como está a minha relação com Deus? Assim, o profeta Daniel, aqueles que vivem em Deus, depende como nós estamos vivendo com Deus, brilharão na ressurreição dos mortos. A carta aos Hebreus, Paulo vem nos falar de uma coisa muito importante. O sacerdote todo dia tem a obrigação de rezar, de oferecer sacrifícios pela salvação dos pecadores. Interessante, na cultura judaica, o sacerdote eram as pessoas estudiosas, que rezavam, vários momentos durante o dia estavam no templo rezando. As pessoas viam neles quase como semideus, sabe? Pessoas da fé de Deus. E as pessoas encontravam nos sacerdotes santos os mediadores da graça de Deus. Parece que nós, na nossa fragilidade humana, não temos acesso à divindade. Então, para libertar e ser perdoado dos teus pecados, as pessoas levavam para o templo cordeiro, pombos, animais, e os sacerdotes ofereciam sacrifício a Deus para que os pecados pudessem serem perdoados. E o texto fala, muitos pecados nem do sacerdote eram perdoados, nem dos outros conseguia o perdão de Deus pelo sacrifício que faziam, porque pede perdão para Deus, mas não transforma o coração, continua nos mesmos fragilidades, ou até, por que não dizer, cometendo piores pecados. E assim, Paulo fala, Jesus, nele não precisa mais oferecer sacrifício a Deus, porque ele na cruz é o próprio cordeiro imolado, que derramou sangue para a remissão dos pecados de todos aqueles que se seguem. Então em Cristo não precisa oferecer mais touros, galinhas, pombos para Deus. Ele se fez um sacrifício imolado para perdoar os nossos pecados. E as pessoas que vivem em Cristo, com Cristo, se transformam. Assim ele vai tocando nos pecadores, dos cegos, à vista, dos leprosos, nos coxos, nos mudos, nos surdos. Quantas perdão, quanta salvação acontece. Assim vai tocando Zaqueu, o rico, vai transformando. Em Cristo há uma transformação, porque mais do que o perdão, nele existe uma conversão de vida. Entramos no processo de santidade, adequar nossa vida ao próprio Deus. E assim Jesus não precisa mais dos sacrifícios dos animais,
ai, que bom poupar os animais, que falta de senso ecológico, né? Para perdoar os pecados dos homens, talvez os homens perversos que mereciam ser mortos pelos animais, Deus me livre. Mas o próprio Cristo dá à igreja o sacramento aos apóstolos: a quem perdoar dos pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoar, porque não merece, não quer converter, só quer ficar com a consciência tranquila, mas continua no caminho do mal, eles serão retidos. Que bênção! Jesus não veio para julgar, mas Ele veio para redimir, Ele veio para nos salvar. E aqueles eleitos por Ele encontrarão a eternidade. Eu sou eleito por Cristo. No mundo, a minha eleição, a minha escolha é pelo Cristo. Como tenho passado este ano? Que presença que Cristo tem sido na minha vida? Que impacto Ele tem no meu coração? Estou no processo de conversão? O Evangelho é um texto assim, sabe? A gente lê e parece que fica espantado, né? É um texto apocalíptico, né? Parece que está falando dos sinais do tempo, que o mundo vai acabar. E quem é o evangelista? Marcos. Que ano que nós estamos vendo esse texto? 70. É um tempo de perseguição dos apóstolos, é o tempo de perseguição das pessoas que aderiram ao Cristo, como referência, como modelo, para estar no mundo. E aqui, pela perseguição dos romanos, dos sacerdotes, dos fariseus, muitos estavam desanimando, muitos estavam abandonando a fé por medo. E nessa linguagem bonita, apocalíptica, Jesus fala de coisas invisíveis ao intelecto, mas compreensível ao coração daqueles que estão conectados com Ele. O que Jesus fala? Naquele tempo vai haver tribulação, o sol vai escurecer, a lua não brilhará, as estrelas vão começar a cair. Então vereis o Filho do Homem triunfar. De que Jesus está falando? Interessante. César, o grande imperador romano, ele se comparava com o sol. Fez uma grande circunferência em Roma para dar o ângulo para brilhar. Eu sou a luz do mundo. Não é Cristo, Ele. Interessante. Não no tempo de Jesus, mas bem para cá, né? Na Revolução Francesa, nós tínhamos o rei que tem uma famosa frase, né? Luís XIV: L'État c'est moi. O Estado sou eu. E quem que ele fala? Eu sou o rei Sol. E aqui Jesus está falando que o sol vai escurecer. E se não tem sol, a lua não tem brilho, porque ela não tem luz próprios. As estrelas vão cair, o mundo vai desmoronar, e vai vir um novo tempo em que o Senhor vai sentar a sua glória. Tempo novo. Quando isso vai acontecer? Jesus, na sua sabedoria, fala assim: olha,
quando a árvore da figueira começa a aparecer as folhas verdes, logo virá o fruto, logo estão entrando no verão, logo virá a colheita. Assim, quando acontecer essas coisas, um tempo novo está por vir. Que tempo é esse? Amigos, no ano de 70, o Nero atirou fogo, destruiu Jerusalém. O reinado acabou-se, o templo foi destruído. Lembra Jesus? Vocês destruirão esse templo, em 3 dias eu o edificarei. De quem que Jesus está falando? Dele mesmo. O homem que edifica a sua vida a partir do homem, ele se perde, porque como criatura é frágil. Vaidades das vaidades. Aquele que edifica a tua vida em Cristo tem luz, tem eternidade. E assim, a ressurreição de Jesus é a certeza da imortalidade. Tão bonito Jesus despedindo dos apóstolos: volto para o Pai. Não perturbe o coração de vocês, porque vou preparar um lugar para que aqueles que me seguem, enquanto caminheiros deste mundo, terão um lugar comigo. Quem que eu estou seguindo deste mundo? Jesus. Ele é minha luz. E ele fala: os céus e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passará. Qual é a palavra de Jesus? Está aqui, amigos. O Evangelho, o Novo Testamento, os 4 evangelistas, as cartas de Paulo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo que Jesus orientou o nosso viver, não para sobreviver do mundo, mas tendo em vista o nosso bem viver. Se nós somos teus discípulos, nós vamos caminhar neste mundo, não porque qualquer caminho que não leva a nada, a perdição, mas nós vamos caminhar na ressurreição dos mortos, na eternidade. Então o texto nos fala: feliz aquele que encontra do Senhor, enquanto caminheiros deste mundo, o teu refúgio, a sua esperança. Estamos concluindo o nosso ano. Como estamos? Essa palavra de Deus nos provoca, nos faz repensar como estamos. Somos os eleitos de Deus, e assim, se destruir o Cristo na cruz, obras dos homens, a ressurreição é obra de Deus. Ele está vivo, e Ele fala para a gente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que bom concluirmos esse tempo nessa mística. Percebemos, posso falar para vocês por experiência própria, como diz meu professor físico, o Dimas, né? Não sei se você concorda ou se concorda comigo. Deus provoca quem ama, mas Deus jamais abandona quem o ama. Renovemos nossa fé.